Salve, tranquilo? Esse vídeo aqui vai provavelmente ser um vídeo bem mais rápido, bem assertivo, bem objetivo, bem direto ao ponto, mas é porque eu quero explicar um conceito, e é um conceito. Ele é famoso, ele se tornou clichê, e as pessoas elas ainda não sabem decor o nome dele e como é que ele funciona na prática. As pessoas sabem mais ou menos como é que é a filosofia, mas esse conceito em específico é o conceito que, na minha opinião, é o baluarte dessa filosofia. Quase que toda essa filosofia vem em torno desse conceito, que é o conceito da dicotomia de controle. Basicamente, é um conceito muito atrelado ao Marco Aurélio, apesar de que não foi Marco Aurélio que trouxe esse conceito, que criou esse conceito, foi Epicuro, e é o conceito da dicotomia do controle. Basicamente, eu quero que você imagine a seguinte situação. Você está andando de carro, e aí você está aqui de boa, andando, andando, até que uma hora, pum, você bate o carro. Nesse momento, e aí eu me coloco como exemplo nisso, né? Eu nem tava andando, eu tava parado e o cara. Na verdade, não, eu vou falar do que eu fiz. Uma vez eu tava voltando de um rolê, indo pra festa de aniversário de um amigo. Era o dia 5 de maio de 2023. Cara, eu juro pra vocês, eu fui freandinho assim na preferencial. Eu olhei pros dois lados, irmão. Eu não via ninguém, não via nada. Aí eu fui acelerando. Cara, não ironicamente, eu tava 4 por hora. Eu sei disso porque eu vi no rastreador do carro depois. Eu tava 4 por hora quando eu vi do nada um carro aparecendo na minha frente. Irmão, eu levei um susto quando eu ouvi aquela buzina, que o meu instinto foi. O que que acontece quando você tem um pico de adrenalina? Os teus músculos travam. Então, meu pé travou, só que ele não travou pra cima, ele travou pra baixo. Eu acelerei. Eu fui de 4 por hora a 13 por hora, depois a 33 por hora, numa fração de segundos, assim. E aí, eu bati no carro do cara, o cara foi lá, estacionou o carro, e aí eu puxei o freio de mão e fiquei parado, assim, tipo, em estado meio que estado de choque, tá ligado? Aí eu respirei fundo, pensei, mano, eu preciso voltar pro controle aqui, velho. Tá bom. Na hora eu não conseguia rir, eu não conseguia fazer nada, então eu só olhei assim, o cara saiu do carro. Falei, beleza, ele saiu do carro, ele tá vivo. Do nada, a porta do meu carro abre. Se ué, um senhorzinho. Você tá bem? Irmão, me deu um ódio, cara. Mas um ódio, velho. Que eu olhei pra ele e a minha vontade era de falar: sim, pô, tô bem, bati o carro e tô ótimo. Olha pra minha cara de quem tá bem. Mas não foi isso que eu fiz. Eu não respondi a minha vontade, eu tive aquele impulso emocional. E se você prestar atenção, tudo que eu tô fazendo até agora é dicotomia do controle. Olhei pra ele e falei: tô bem sim, só me dá uma licença. E daí ele quis conversar comigo, eu falei: eu não quero conversar, dá licença. Mano, eu quero que você pondere pelo fato de que eu tava no ápice do meu estresse naquele momento. Porque eu sabia que eu tava errado, tá ligado? Aí eu fui andando na direção do cara. Aí o cara já veio tentando pôr pressão em mim. Você tá louco, irmão? Você tá louco? Aí, mano, ele veio numa velocidade, num tom assim que eu falei, mano, ele vai querer me bater e eu não vou apanhar. Ele vai querer me bater e eu não vou apanhar, porque a raiva que ele tava eu também tava sentindo. A diferença é que ele tava sentindo raiva de mim, eu tava sentindo raiva de mim também. Mas não é só por isso que eu vou apanhar, pô. Não, não acho certo. Eu não, se eu tivesse no lugar dele, eu não bateria nele. Por que, que ele vai querer bater em mim? Mas aí ele não veio me bater, ele não. Ele segurou a onda. E aí ele começou a pôr pressão em mim, falando: essa brincadeirinha aí vai sair bem cara, tá? Você fica tranquilo, vai vendo o que, que vai acontecer. Vai sair caro isso aí, vai sair caro. E aí eu só fiquei quieto. Literalmente. A vontade de falar era grande, mas eu fiquei quieto. Eu falei, mano, esse cara ele precisa dessa verborragia. Ele tava quase que se autoconsolando ali. Então, por que ele tava falando vai ser caro, vai ser caro, vai ser caro? Porque ele tava muito preocupado com o custo. Ele pensou que eu não tinha seguro, a partir do momento que eu avancei uma preferencial, ele pensou que eu não tinha nem carteira. Então ele pensou, pronto, esse cara aqui nunca mais vai querer me pagar, vai ficar me enrolando. Ficou colocando pressão. Colocou pressão, eu só ignorei, ignorei, ignorei. Liguei pros meus pais, porque o carro não tava no meu nome. E aí, quando meus pais estavam chegando, eu já cheguei pra ele e falei: olha, cara, só pra te avisar que tem seguro, tá? Você pode ficar tranquilo. Mano, pronto. A energia do cara aqui, ó. Só que o ponto é: tinha como eu chegar pra ele puto e falar pra ele: irmão, tá louco? Vai se ferrar, não sei o quê, tem seguro e comprar briga com ele. Não, não ia dar certo. Então, o que que é a dicotomia do controle? É você entender que algumas coisas você controla e outras coisas não. Eu não controlo se o senhorzinho vai abrir minha porta e vai ficar enchendo meu saco querendo conversar comigo sobre o acidente que eu acabei de me envolver. Mas eu controlo como eu vou responder ele.
E é muito interessante isso, porque essa dicotomia do controle, ela traz total responsabilidade para aquilo que você controla. E então, o que o Epicuro vai dizer é que você tem que manipular o mundo e condicionar o mundo a partir de tudo aquilo que você controla. Então, toda vez que acontecer algum problema na tua vida de algo que você não controlava, eu quero que você se pergunte: o que que eu controlava em cima desse problema que poderia me trazer a resolver esse BO? Cara, isso é uma mudança de mentalidade que eu não vou dizer que poucos têm. Eu acho que a maioria das pessoas tem conhecimento desse conceito, mas é uma minoria das pessoas que aplica realmente esse conceito no dia a dia. É uma minoria das pessoas que no dia a dia tá se perguntando, cara, será que eu tô seguindo, me apegando a tudo aquilo que eu controlo? Ou será que eu tô mais ruminando em cima daquilo que eu não controlo? Porque muitas das vezes, o que que você se pega fazendo? Você tá sentado na fila do banco, puto pelo fato do banco demorar para te atender e fica reclamando mentalmente a respeito de como eles demoram. Mas você não controla isso? Não, não controlo. Então pronto, tá ruminando por quê? A dor, ela é obrigatória. O tédio de você ficar ali sentado sem fazer nada, ele é obrigatório. Mas o sofrimento é opcional. Então por que que você não estimula teu cérebro a ressignificar essas coisas? Não olha para você mesmo falando, poxa, realmente eu tô num lugar que eu não queria, fazendo uma coisa que eu não queria, perdendo meu tempo no tédio. Mas de certo modo, eu meio que já queria ficar entediado de vez em quando mesmo. Eu passo muito tempo no celular, o tédio faz bem também. E é nessa hora que eu falo que o teu conhecimento ele te blinda de muitas coisas, porque tem muita coisa boa que acontece com você e que você não percebe simplesmente pela falta de conhecimento. Por exemplo, você tá correndo e aí do nada você começa a pegar chuva. O cara que não tem conhecimento de que a chuva vai ativar o sistema imunológico dele, já vai começar a ruminar, vai começar a reclamar, falando que, nossa, eu sempre dou azar, meu Deus, pô, é eu sair pra correr que começa a chover. E é engraçado porque o cara ele sempre tem esse discurso, né? É eu fazer tal coisa que algo ruim acontece. Sempre ele é o lírio do campo. Tudo que acontece de ruim é porque ele tá fazendo. Tem zilhões de pessoas correndo naquele dia, mas é porque ele saiu pra correr. Então, a dicotomia do controle, ela vem para te dar mais controle na sua vida, focando naquilo que você não controla. Eu não controlava o que, que o cara ia fazer, eu controlava como eu ia reagir àquilo. Então, o que, que eu pensei? Esse cara vai querer me bater, eu não vou apanhar. Eu controlo se ele vai me bater ou não? Não. Eu controlo se eu vou apanhar quieto ou não? Sim. Então, beleza, minha decisão eu controlo. Claro que hoje em dia a minha mentalidade é outra, eu acho que eu nem me preocuparia em revidar, não sei na verdade, contextos e contextos, mas na verdade eu acho que eu me preocuparia sim, só que o ponto é que naquele contexto não ia fazer diferença. Só que eu acho relevante você ter esses questionamentos e chegar a conclusões sólidas a respeito daquilo que você controla, sabe? Eu acho muito relevante você, quando estiver na sua rotina mesmo, montando a sua rotina, escrevendo as coisas do dia a dia, você se perguntar a cada tarefa: eu controlo se isso aqui vai acontecer ou não? Porque se eu controlo, e aí eu vou te dar uma dica: faz uma bolinha do lado de todas as atividades que você controla, do lado de todas as atividades que só dependem de você. Então escreve lá tal atividade e aí faz uma bolinha, ou se você faz isso no celular, coloca algum emoji. Eu gostava muito de pôr o emoji daquele check preto, sabe? Porque ali, se tem o emoji do check preto, eu não posso terminar o dia sem cumprir. Por dois motivos. Primeiro, porque ele representava que estava na minha hierarquia de necessidades, então estava em torno dos meus principais objetivos. E segundo, porque eu controlo, cara. Não tem como eu não fazer algo que eu controlo. A partir disso, eu acredito genuinamente que o teu dia a dia ele fica muito mais sólido e você aumenta muito a sua conscienciosidade na tua rotina. Porque a partir de agora, você controla tudo que você se propõe a fazer, ou pelo menos as coisas que você não faz é porque você não controlava se você poderia fazer ou não. Então, pelo menos você vai poder ter uma não é nenhuma desculpa, mas ter uma justificativa do porquê você não fez algo. Só que tem um porém. Você também não tem a justificativa do porquê você não fez algo que só dependia de você. E talvez essa seja a parte dolorosa dessa estratégia, mas essa também é a parte boa. Porque a partir do momento que você percebe que não tá fazendo aquilo que só depende de você, aí, irmão, você sabe o porquê que você tá falhando.
Não é por culpa de ninguém. É só porque você não tá fazendo o que depende de você. Se você quer mais aulas sobre esse assunto, aulas densas e aprofundadas, é só você se inscrever na Academia Polímatas, o link tá aqui na descrição. Valeu!